Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste dia, nessa semana da Páscoa, começando. Quer dizer, já estamos quase na sexta-feira, relembrando o sacrifício que Cristo fez por nós lá na cruz, Então hoje eu quero falar sobre Jesus montado em um jumentinho. O título do nosso estudo hoje é Jesus montado em um jumentinho. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais um dia de paz que o Senhor nos deu, pela sua proteção, pelo seu cuidado, as bênçãos que o Senhor nos deu. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas que me ouvem, que cresçam cada vez mais no seu conhecimento e na sua verdade. Que escolham todos os estudos para que possa ter uma visão geral daquilo que a tua palavra ensina. Uma revelação de tudo que está revelado na Bíblia, mas não entendemos muitas vezes. E assim me usa como o Senhor quiser, que eu diminua, que o Senhor cresça e que todos que me ouvem tenham o entendimento da sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso estudo. Jesus montado em um jumentinho. Qual a diferença de Jesus entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, de Mateus 21:5, e Cristo entrar montado em um cavalo, do Apocalipse 19:1 e do 14 ao 15. Então, em Mateus 21:5, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas no Apocalipse 19:11 e 14 e do 14 ao 15, Jesus entra montado em um cavalo branco. Agora estudaremos o que significa cada uma destas montarias para os judeus e o povo antigo, E também para a Bíblia, o que a Bíblia nos diz em relação a estas montarias. Em Mateus 21:5, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho para cumprir mais uma profecia feita para ele e neste mundo, Em Mateus 21:4 e Zacarias 9:9, nos diz o seguinte, vou ler Zacarias 9:9. Zacarias 9:9 nos diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então o Salvador aqui está dizendo que era pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então o jumento também é animal de carga, animal dos pobres, não dos ricos. Os reis não montavam jumento, ele montava era cavalo. Na Bíblia, o jumentinho tinha vários significados. Em Gênesis 22, do 1 ao 3, nos diz o seguinte, Gênesis 22, do 1 ao 3, nos diz o seguinte, 22, do 1 ao 3, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs Sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, aqui eu já expliquei isso aqui em outros estudos. Já dei detalhe por detalhe, revelação por revelação. Já falei tudo isso aqui. Mas hoje eu vou comentar sobre o jumentinho. Também já dei um estudo sobre isso. João 8, parece que é 51, que ele diz que Abraão viu o dia dele. Jesus disse que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Então, eu explico isso no estudo. Mas hoje eu vou falar sobre o jumentinho, aqui desse texto, o que significa. Então, aqui no versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs Sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, o que significa neste texto Abraão saindo de madrugada cedo, com um jumentinho, com a lenha nesse jumentinho? Então, aqui significa, o jumentinho neste texto representa o tempo que iria levar até a morte de Jesus no Monte Calvário. Então, isso aqui, o jumentinho, na Bíblia, também tem este significado de tempo. Então, de Abraão até a cruz de Cristo, o jumentinho representava este tempo que iria levar de Abraão até a cruz de Cristo. Então, Abraão saiu da sua tenda até o monte. Naquele jumentinho representava este tempo, de Abraão até Cristo sendo crucificado. Em Lucas 10:34, na parábola do bom samaritano, o bom samaritano, que representa Cristo, coloca o homem doente em cima do seu animal, que provavelmente era um jumentinho. Lá não diz que tipo de animal era, mas eu acredito que era um jumentinho, porque se fosse um cavalo seria diferente, não é? E leva este homem para a hospedaria. Então, em Lucas 10:34, Jesus contando a parábola do bom samaritano. O bom samaritano cuida do homem doente, coloca o vinho e o azeite nas feridas do homem doente. Você já viu se cuidar de ferida com vinho e azeite? Azeite a gente usa, mas vinho nunca ouvi falar, né? Mas Jesus, contando esta parábola, ele diz que o samaritano cuidou do homem doente, colocando vinho e azeite. Então, o samaritano representa Cristo. O samaritano dessa parábola representa Cristo. E também já dei a interpretação dessa parábola. Eu não, Cristo, né? Me deu para me falar. Então, o homem ferido representa os judeus, os assaltantes que assaltaram e deixaram o judeu quase morto, representa os demônios que tentam roubar dos judeus o relacionamento espiritual dos judeus com o seu Deus, com o seu Criador. Então, eles têm roubado todos estes anos, né? Porque os judeus, eles rejeitaram o seu Deus, rejeitaram o seu Criador, rejeitaram o seu Salvador
a rocha da salvação, que Moisés falou lá em Deuteronômio capítulo 32, né? O vinho e o azeite que o samaritano usou para colocar no homem doente, nas feridas do homem doente, o vinho representa o sangue que Cristo derramou na cruz para salvar o seu povo, os judeus, né? O azeite representa o Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. O azeite e o vinho é o remédio que irá curar o homem doente da sua enfermidade espiritual. Então, o azeite é o Espírito Santo. O vinho é o sangue de Cristo. Então, será em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que este homem doente, que é a casa de Judá, que é esse Israel de hoje, é esse remédio que vai curar eles espiritualmente. E é esse remédio que cura qualquer pessoa em todo o mundo. Em que Zacarias 12, versículo 10, diz assim: mas sobre a casa de Davi, que é a casa de Judá, né? E sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim. Então, os judeus olharão para Deus Pai, para o Deus Pai. Eles olharão para mim, a quem traspassaram. Então, quando eles traspassaram Cristo com uma espada, com uma lança, eles estavam traspassando o próprio Deus. E chorarão por ele. Vão chorar por Cristo, porque eles fizeram isto com Deus, mas ele em forma humana. Como quem chora pelo o Filho único, chorarão amargamente por ele, por Jesus, por terem feito aquilo com Cristo. Como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon no vale de Megido. Então será aqui onde o homem doente, que é os judeus, o remanescente somente, será curado. Então isso vai ser na grande tribulação. Então o animal que o samaritano colocou o homem doente, que Lucas não identifica se é um cavalo ou um jumentinho, mas eu creio que é um jumentinho. Este animal, nesta parábola, representa o tempo. Preste atenção. Lá em Gênesis, com Abraão, o jumento representa o tempo que iria levar de Abraão até a crucificação de Cristo. Aqui nesse texto de Lucas, representa também o tempo. Então, aqui na parábola do bom samaritano, este jumentinho representa o tempo que Cristo passou em Israel, cuidando do seu povo, os judeus, os samaritanos. Então, esse jumentinho da parábola do bom samaritano representa o tempo, os 3 anos e meio, que Cristo passou cuidando dos judeus, levando a mensagem, curando os enfermos, fazendo maravilhas, multiplicando o pão e assim levando a sua mensagem, o reino de Deus. Então, o jumentinho aí, essa parábola, que o samaritano é o dono do jumentinho, representa os 3 anos e meio do ministério de Cristo em Israel. A hospedaria representa a casa de Israel ou igreja. A casa de Israel é a igreja, que são também os samaritanos, né?
onde Cristo deixou o homem doente sendo cuidado da sua enfermidade. Então, quando Cristo subiu ao céu, aqui em Atos 1:8, ele manda a igreja, né, na pessoa dos apóstolos, porque ainda não tinha igreja formada. Os apóstolos representavam a igreja. Jesus diz: vão primeiro por Jerusalém, por a região da Judéia, Samaria, até os outros lugares. Lá em Mateus 28, do 19 em diante, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a igreja é a responsável pela cura do homem doente, que é a casa de Judá. E a igreja tem, não é, todo o tempo todo indo para Israel, com muitas excursões, né? E ali eles estão representando Cristo. A palavra tem sido pregada pelos cristãos em Israel, mas os judeus não querem, né? Não querem saber de Cristo. Aqui no Apocalipse 12, do 15 ao 17, a igreja, mesmo depois do arrebatamento, porque a igreja Laodiceia vai ficar, só quem vai subir é o remanescente desta igreja, mas a igreja Laodiceia vai ficar. Aqui no Apocalipse 12, do 15 ao 17, ela estará unida com os judeus, né, na perseguição, porque o dragão vai perseguir a igreja. O homem doente, que representa os judeus, são cuidados aliás, o homem doente, que representa os judeus, é cuidado na hospedaria, que representa a igreja, já disse, né? Desde a ida de Cristo para o céu até a segunda vinda de Cristo para os judeus, que na grande tribulação se tornará igreja. Então preste atenção. Na grande tribulação, o remanescente de Judá se tornará igreja. Por que eles se tornarão igreja? Porque igreja é aquele que tem Cristo como centro da sua vida. Somente o remanescente de Judá, em Zacarias 12:10, receberá o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, e eles irão entender a palavra, a revelação do Velho Testamento e do Novo, Cristo se cumprindo nela, e eles vão chorar, vão lamentar, eles vão se converter a Cristo, irão se tornar igreja. E foram curados da sua doença espiritual. Então será somente nesse tempo que os judeus, que é esse Israel de hoje, o remanescente, será curado da sua enfermidade espiritual, que Cristo, quando veio, já começou a cuidar deles. A igreja cuidou deles, tem cuidado esse tempo todo, levando a mensagem de salvação. Mas o remanescente da igreja vai subir, mas a igreja Laodiceia continuará, porque os da igreja Laodiceia que se converterem nesse tempo, eles irão levar a mensagem. Seja bem-vinda, Osimaca. Que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Então, no Apocalipse 14, do 14 ao 16, será neste capítulo aqui que o remanescente de Judá se converterá a Cristo e será ceifado por Cristo, né? Aqui os versos, Apocalipse 14, do 14 ao 16, diz assim: e olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem somente
um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada, foi cegada. Então, é aqui no capítulo 14 do Apocalipse que o remanescente de Judá será ceifado, será colhido, mas não só o remanescente de Judá, mas também vai ter uma ceifa dos filhos das trevas, do joio, não é? Mas é nestes versos que o remanescente de Israel será ceifado, será separado para Deus. O hospedeiro é o Espírito Santo, o hospedeiro dessa parábola do bom samaritano, porque Cristo leva o homem doente, que é os judeus, a casa de Judá, para a hospedaria. E o hospedeiro é o Espírito Santo, que na grande tribulação será derramado sobre o remanescente dos judeus. Nós já vimos lá em Zacarias 12:10. E eles se converterão a Cristo e se tornarão igreja. Zacarias 12, do 10 ao 14. Já as duas moedinhas, porque nesse texto fala, né, que o samaritano entrega 2 moedinhas para o hospedeiro. As 2 moedinhas que o samaritano deu para o hospedeiro gastar para curar o homem doente. Presta atenção. Jesus, o samaritano, deu as 2 moedinhas para o hospedeiro, que está na hospedaria, que está na igreja, que é o Espírito Santo. A hospedaria é a igreja, o hospedeiro está na hospedaria, está na igreja. E o samaritano levou o homem doente, levou os judeus para ficar na hospedaria, para ser cuidado pelo hospedeiro, que é o Espírito Santo. E este hospedeiro é o Espírito Santo. E o samaritano deu 2 moedinhas para o hospedeiro cuidar, gastar com o homem doente. E este homem doente é a casa de Judá. Então, o hospedeiro gastar para curar o homem doente, que é a casa de Judá. Estas 2 moedinhas representam os 2000 anos que o Espírito Santo teria para convencer o remanescente de Judá quem é Cristo de verdade. Em Zacarias 12, do 10 ao 14, vai ser derramado sobre esse remanescente o Espírito da graça, e eles vão entender a palavra de Deus e vão se converter a Cristo e se tornarão igreja. É por isso que muitos pregadores, uma hora eles dizem que é Israel, outra hora eles dizem que é a igreja. Israel é a igreja, a parte espiritual. Em Lucas 10, do 35, o samaritano diz para o hospedeiro: cuida dele, e tudo que demais gastares, e tudo que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Então, o samaritano disse que ia embora, mas iria voltar, deixou 2 moedinhas, representando 2000 anos. Quando ele voltasse, se tivesse o hospedeiro tivesse gasto mais, então ele iria
recompensar, iria pagar. Então, 2 moedinhas, 2.000 anos. Mas poderia ser que o Espírito Santo iria gastar mais. E as 2 moedinhas representam o tempo, preste atenção, o tempo em que o Espírito Santo iria gastar para convencer os judeus de que Cristo é o Messias verdadeiro deles. Se passasse de 2.000 anos, Jesus disse que ia recompensar o hospedeiro, que é o Espírito Santo. Isso significa que Jesus poderá voltar quando completar 2.000 anos exatos, ou pode ser que passe uns meses a mais, uns dias a mais, ou até um ano a mais, porque vai depender do tempo que o Espírito Santo vai gastar para convencer estes judeus, né? E eles vão ser convencidos na grande tribulação. É por isso que nós não temos a data exata. Então pode ser em 2030, Jesus completa 2.000 anos que subiu ao céu, que foi para o céu, né? Mas pode passar uns meses ou até um ano a mais, conforme o que Jesus disse aqui para o hospedeiro, né? Se precisar gastar mais, então quando eu voltar, eu vou recompensar você. Isso significa que o Espírito Santo poderá usar somente 2.000 anos para curar os judeus do seu pecado, ou poderá passar um pouco mais de 2.000 anos para os judeus serem curados da sua doença espiritual, que é a cegueira, né? Que é a rebeldia, que é a mentira que foi pregado para eles. Eles não reconhecem Cristo como seu Messias. Então, da sua cegueira espiritual, da sua doença espiritual, da sua cegueira espiritual em não reconhecerem Cristo como o seu verdadeiro Messias. Então, em Lucas 10:34, o animal do samaritano representa os 3 anos e meio que Cristo passou em Israel cuidando dos judeus. Neste texto, então, o jumentinho aqui na parábola representa os 3 anos e meio que Cristo passou cuidando dos judeus, evangelizando, pregando, ensinando, cumprindo as profecias, expulsando demônios, mostrando que ele era o Messias. Mas as 2 moedinhas representam o tempo que iria passar da ida de Jesus para o céu até a volta dele para os judeus, que é a segunda vinda. Nestes textos, o jumento representa o tempo gasto para uma obra específica. No caso de Gênesis 22, do 1 ao 3, representava o tempo que iria passar de Abraão até Cristo, até a cruz, até a crucificação de Cristo. Então, o tempo, o jumentinho ali, em Gênesis 22, do 1 ao 3, representa o tempo que iria durar de Abraão até a crucificação de Cristo. No caso do animal do samaritano, representa os 3 anos e meio que Cristo passou em Israel, pregando a mensagem de salvação, o reino de Deus para os judeus, para começar a curar eles da cegueira espiritual. Já em Lucas 19, do 33 ao 38, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. O jumentinho era um animal que na Bíblia e para os judeus, então preste atenção. Em Lucas 19, do 33 ao 38, Jesus não entra em Jerusalém montado em um cavalo, ele entra montado em um jumentinho. Só que aqui, esse contexto aqui não é de tempo,
Então, aqui o jumentinho que Jesus está montado aqui não significa tempo, aqui já tem outro significado. O jumentinho era um animal que, na Bíblia e para os judeus, representava algumas coisas. Por exemplo, o jumentinho representava o tempo de algum acontecimento no presente ou futuro, como vimos. Nós vimos Gênesis 22, né, e Lucas. Só que este texto aqui de Lucas 19, o significado é outro. Então, o jumentinho também representava um animal de carga, de trabalho, de trabalho pesado, né? Porque o jumentinho era usado e ainda é para carregar peso. Tanto em Gênesis 22, do 1 ao 3, como em Lucas 10, 34, o jumentinho, além de representar o tempo dos acontecimentos, ele também está sendo usado como instrumento de trabalho. Por quê? Porque lá na parábola do bom samaritano, o jumentinho foi usado para levar o homem doente, que é o tempo, né? E lá em Gênesis 22, do 1 ao 3, o jumentinho foi usado para levar a madeira, que representa a cruz, né? Em Lucas 19, do 33 ao 38, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, não em um cavalo, mas em um jumentinho, pois o jumentinho também tem o significado de paz. De paz. O jumentinho também é um animal que não é de guerra, é de paz. Ele não tem o significado de guerra, mas de paz. Quando Jesus veio a primeira vez para Israel, ele não veio para guerrear, mas para salvar. João 3,16 ao 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse que ele veio salvar, não condenar, não julgar ninguém. Então, ele veio como cordeiro, que seria entregue como oferta ao Pai eterno em prol da salvação da humanidade. Por isso, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, porque o jumentinho, além de ser um animal de carga, também além de representar o tempo dos acontecimentos, ele também representa paz. Na primeira vez que Cristo veio para Israel, ele veio em paz. Por isso ele usou um animal que representava paz, que representava trabalho, pois Jesus veio a este mundo com uma grande missão, com um grande trabalho, né? Que era religar, que era trazer de volta para o Pai eterno todo aquele que queriam ou querem, né, ser religado ao Pai eterno, voltar a ter comunhão com o Pai eterno. Por isso Cristo usou um animal que representava também o tempo determinado para tudo acontecer. O cavalo era um animal de guerra, era um animal, uma montaria veloz. O jumentinho já é mais lento, né? Em Deuteronômio, capítulo 17, do 14 ao 16, Deus disse que quando o povo quisesse um rei como as outras nações, que aconteceu lá em 1 Samuel, né? Que o povo lá pediu um rei que fosse igual às outras nações, mas em Deuteronômio Deus já tinha falado isso. Significava que já ia acontecer há algum tempo em Israel. Por isso Deus disse, escreveu lá, mandou Moisés escrever, né? Deus disse que quando o povo quisesse um rei como as outras nações, que este rei
não multiplicasse cavalos, e nem voltasse para o Egito para multiplicar cavalos. Porque Deus, em Deuteronômio 17, do 14 ao 16, já deu esta ordem ao rei de Israel, para que ele não multiplicasse para si cavalos. Por que Deus já disse isso? Por quê? Porque o rei tiraria a fé de Deus e colocaria em seus cavalos, em seu exército, e eles seriam derrotados. Porque se o rei deixasse de crer em Deus e passasse a crer nos seus poder, seu exército, seus cavalos, seus carros, então ele seria o derrotado, porque a vitória de Israel não estava na força do seu braço, não estava no seu exército bem equipado, não estava na força dos seus cavalos, mas sim em Deus. Por isso Deus disse para os reis não acumularem cavalos. Salomão quebrou todos estes mandamentos de Deuteronômio 17, do 14 ao 20. E trouxe para Israel grande mal. Então, Salomão foi um dos que mais acumulou mulher, fez aliança com o Egito e acumulou muitos cavalos, né? No Salmo 20, capítulo 20, versículo 7, e Ezequiel 26, 7, nos fala das nações que confiam nos seus cavalos, nos seus carros de guerra, nos seus exércitos. E Deus diz para o povo dele não confiar nessas coisas, né? Por quê? Porque se você confia no seu exército, é porque você não tem fé em Deus. Por isso Deus disse para Israel não acumular cavalos, porque cavalo é um animal de guerra. Jesus, quando veio a primeira vez a este mundo, ele entrou em Jerusalém, perto da Páscoa, montado em um jumento, um animal de paz, um animal de trabalho, um animal que representava o tempo dos acontecimentos. Jesus vem em seu cavalo, aqui ó, no Apocalipse 19, 11, aqui já é diferente, então vamos lá, Apocalipse 19, 11, aí sim Jesus vem montado em um cavalo. Aqui o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora os versos do 14 ao 15 nos diz assim: e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então, esses que seguiam Jesus com os seus cavalos brancos é a igreja que vem com Cristo. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, quando Jesus vier a segunda vez para Israel, ele não vai vir mais montado em um jumentinho, porque Jesus não vai vir em paz mais. Ele vai vir para a guerra. Ele vai vir guerrear com as trevas. Ele vai vir guerrear com as nações. Ele vai vir guerrear com a semente da serpente. Ele vai vir guerrear com o anticristo, com o próprio Satanás. Aqui os versos do 17 ao 21 nos diz assim. 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus,
para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, por pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então aqui vai ser uma grande guerra entre Jesus e Satanás, né? A igreja de Cristo e os filhos da serpente. Então vai ser uma guerra. Jesus e a igreja vêm em cavalos brancos, vêm para a guerra. Esta guerra já foi começada a ser preparada no Apocalipse capítulo 16. No Apocalipse 16, do 12 ao 16, eles vão preparar esta guerra. Versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparassem o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos. Agora aqui, ó. O dragão é o sistema. A besta, a primeira besta é o anticristo, e a segunda besta, o falso profeta. Então, desses 3 vão sair 3 espíritos malignos. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, eles aqui no capítulo 16 do Apocalipse, os versos do 12 ao 16, eles já estão se preparando para esta guerra com o Filho de Deus e a igreja, que vai acontecer no Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 21. E aqui o versículo 20 do Apocalipse, do 1 ao 3, é preso a antiga serpente. Satanás é preso e lançado no abismo. Eu tenho falado muito sobre isso, então quem me segue, quem assiste os estudos comigo, já está familiarizado com estes conteúdos, né? Já sabe de tudo isso, mas aqueles que não me seguem não estão familiarizados. Então vocês voltem aí e assistam aí vários estudos atrás, que eu tenho falado muito sobre isso. Aqui Mateus 24, 31 nos diz o seguinte. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rigor clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui Jesus está vindo, né? Eu vou ler bem aqui o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, a igreja, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí é já a preparação para o governo de Cristo nessa terra. Então aqui, não é, eu li esses textos que diz que Jesus vai vir no seu cavalo branco, a igreja cada um no seu cavalo branco, pronto para guerrear com Satanás, que está no governo do mundo, e ele não quer deixar o governo do mundo. E assim como teve uma grande guerra no céu,
Satanás lutando com os anjos de Deus para tomar o trono de Deus. Assim vai ser nessa terra, aqui na guerra do Armagedon, deixa eu ver se é isso mesmo. Como é que se diz aqui? Apocalipse 16, a guerra do Armagedon. Então, esta guerra do Armagedon é a guerra onde Cristo vai lutar com o sistema do maligno, vai lutar com o próprio diabo, né? Armagedon. Então, esta será a guerra entre Jesus e Satanás. Vai ser a guerra entre Cristo e o diabo, entre a igreja e a semente da serpente, entre Deus e Satanás, né? É a guerra entre Esaú e Jacó. Então, Esaú representa Satanás. A gente vê lá Esaú no ventre da mãe brigando com Jacó. Jacó representa Cristo, mas também representa o Espírito Santo. É a guerra entre Edom. Edom é Esaú, o povo. Edom é o povo de Esaú, é a descendência de Esaú, que é a descendência da serpente, a descendência do diabo, que Deus fala lá em Gênesis 3,15. Contra a descendência de Edom, de Esaú, com a descendência de Cristo, que é a igreja. Então, a igreja vai lutar com os descendentes de Esaú, Cristo vai lutar com Satanás. É uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra entre o espírito e a matéria. Será uma guerra entre Deus e o diabo. Só que agora na terra, não mais no céu. Como eu falei, não é? No céu houve também esta guerra. Deus e o diabo, os anjos de Deus e os anjos do diabo. E Deus jogou o diabo para baixo, né? Esta é a diferença entre o jumentinho e o cavalo. O cavalo é animal usado para a guerra. Já o jumentinho, animal usado para a paz. Na primeira vez ou vinda de Cristo a este mundo, como rei dos judeus, ele entrou montado em um jumentinho, dizendo assim que ele veio em paz, ele veio em paz e para trazer paz entre os homens e Deus. Ele veio para religar o homem novamente a Deus, ao Criador. Mas a sua segunda vinda a este mundo, ele não entrará em Jerusalém mais montado em um jumentinho, e sim em um cavalo branco. Lá está lá no Apocalipse 19:11. E com ele a sua igreja, também montada em cavalo branco. No Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, do 1 ao 8, Cristo usa quatro cavalos, cada um de uma cor diferente. Então, no Apocalipse capítulo 6, do 1 ao 8, são 4 cavalos, né? Cada um numa cor diferente. Estes cavalos representam o sistema da besta. Eu já dei estudo sobre isso. Os 4 cavalos do Apocalipse é o sistema. Eu já dei o nome de cada um desses cavalos, que cada um representa um órgão, né? Então, esses 4 cavalos representam o sistema da besta neste mundo, o qual terá sobre ele o sistema, os 4 maus juízos. Então, estes 4 cavalos, que representam a enfermidade, representa a guerra, representa a fome, representa o que está acontecendo na natureza, no clima, não é? Que é o cavalo verde. Então, estes cavaleiros que estão sentados nestes cavalos, os cavaleiros, os 4 maus juízos de Deus, que está escrito lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 21.
Então, os cavalos é o sistema da besta, cada um dos órgãos mundial. E os cavaleiros é os 4 maus juízos de Deus que eu acabei de falar. E Cristo, no Apocalipse 6, 1 e 2, ele entrega para o sistema esses 4 maus juízos. Por que Cristo faz isso? Cristo entrega estes 4 maus juízos nas mãos do sistema da besta como juízo para este mundo. Por que Cristo traz esses maus juízos para o mundo? É porque o mundo se afastou de Deus, rejeita Cristo, rejeita a palavra de Deus e a cada dia persegue e mata mais os filhos de Deus. E também a igreja de Cristo está a cada dia se apostatando mais da fé. Então, os 4 maus juízos representam este juízo que Deus está trazendo sobre a igreja e sobre o mundo. Para quê? Para que haja um arrependimento, uma mudança de vida e uma conversão verdadeira. Então, Cristo montado no seu cavalo branco significa que ele, juntamente com a igreja, tomará posse do governo do mundo e implantará o seu governo neste mundo. E o seu governo será de paz. Então, Cristo vai desapossar do governo do mundo Satanás e ele vai tomar posse deste mundo. Cristo vai tomar posse deste mundo e vai prender os seus inimigos. Então, e o seu governo será verdadeiro, o seu governo será verdadeiro, pois ele é o verdadeiro Messias, né? O seu governo será um governo de paz, um governo de paz, um governo de prosperidade. O seu inimigo e a semente dele, a descendência dele, a descendência do diabo, será desapossada do seu governo. E ele será acorrentado, né? Satanás será acorrentado e lançado no abismo. Lá no Apocalipse 20, capítulo 20, do 1 ao 3. A terra durante 1000 anos terá descanso e paz, prosperidade e felicidade, pois o seu Criador e o seu povo estarão governando nela. Então, no governo de Cristo, com a igreja, haverá paz e prosperidade neste mundo, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso estará governando neste mundo. Aí você pode ler Apocalipse 2, do 25 ao 27, que é a igreja governando com Cristo. Do mesmo jeito, 19 e 15. Segundo Timóteo 2, 12. E ainda Apocalipse 12, 5. Se quiser conferir essas referências, pode ir lá. Portanto, assim como os cavalos do Apocalipse 6, do 1 ao 8, representa o sistema de governo do diabo, do anticristo, neste mundo, né? E quem está montado neles é o destruidor. Então, quem está montado nestes cavalos do Apocalipse capítulo 6, do 1 ao 8, é o destruidor. Então, é o sistema do diabo. Ele está destruindo o mundo. Assim também é o cavalo
é o cavalo que Cristo está montado. E também assim a igreja. Então, o cavalo que Cristo está montado é cavalo branco. É o cavalo branco que representa o seu sistema de governo neste mundo. E o cavalo é branco porque o seu governo será de paz. Então, o cavalo de Cristo representa o sistema de Cristo, o governo de Cristo neste mundo. O cavalo de Cristo e da igreja são brancos. Por quê? Porque branco representa a paz. Então, Cristo vem para a guerra, mas vem guerrear com Satanás, vem guerrear com a serpente, vem guerrear com a descendência da serpente, mas no governo de Cristo será um governo de paz, de felicidade, de prosperidade e de alegria e de felicidade. Então, a guerra que Cristo vem guerrear neste mundo é com Satanás e sua descendência. Então, pois a guerra de Cristo será apenas contra o diabo e a sua semente. Aí você pode ler isso no Apocalipse 11, 18, Apocalipse 19, do 18 ao 21 e o Apocalipse 20, do 1 ao 3. Então, Cristo vem guerrear com a semente do diabo e com Satanás, né? Cristo, o Cordeiro de Deus, está vindo para destronar Satanás do seu governo terreno que ele recebeu de Adão no Éden, quando Adão pecou. Então, Adão, quando pecou, entregou o governo que Deus entregou na mão dele, ele entregou para Satanás. Então, Cristo veio a primeira vez ele veio em paz para religar o homem a Deus, através da sua morte. Nós estamos agora relembrando, né, nessa semana, a morte de Cristo, o sacrifício que ele fez por cada um de nós, para que pudéssemos novamente ser religados a Deus, para que nosso espírito pudesse ter vida de novo. Então, só aqueles que têm Cristo de verdade, como seu único Deus e Senhor, como aquele que é o verdadeiro Messias dos judeus, que deu a vida dele para nos salvar, e não temos outros deuses, não adoramos outros deuses, obedecemos a palavra de Deus. Então, este aí voltou a ter comunhão com o Pai. Então, se a pessoa rejeita Cristo, essa pessoa vai lutar com Cristo e com a igreja na volta dele. É por isso que Cristo diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, 19, ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Deus, lá no Éden, deu a sentença que Adão escolheu. Ele escolheu ficar longe de Deus, ele escolheu a serpente. Ele e a Eva escolheram a serpente como Deus, como governante deste mundo caído no pecado. E Deus deu a sentença a eles, que foi a morte, porque Deus disse: vocês comeram, vocês vão morrer. Então eles comeram e morreram espiritualmente. Mas em Cristo, Deus deu a segunda chance, a segunda oportunidade para a humanidade voltar a ter comunhão com Deus. Mas só aqueles que creem e querem Cristo como seu Salvador e estão na obediência à palavra dele. Agora eu pergunto para você: e você, o que está esperando para seguir, para vir a Cristo, para se entregar a Jesus, para entrar pela porta estreita, para ser salvo? Jesus é a única solução, é o único meio da pessoa sair da condenação que recebeu no Éden, e essa condenação é o lago de fogo, para ir para o céu. Então só é Cristo. Se você rejeitar, se você não quiser, então você continua na condenação, e quando morrer fisicamente, também morreu espiritualmente, mentalmente, e vai para o inferno. Se você quiser sair desta condenação, recebendo Cristo como seu Salvador, ore comigo.
Então faça essa oração. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo e eu quero o Senhor na minha vida como meu Salvador. Agora eu entendo, primeira vez o Senhor veio em paz, porque o Senhor veio religar o homem ao Pai eterno. E eu quero que o Senhor me religue, me perdoe, eu aceito o Senhor. Eu quero o Senhor como meu Salvador, como meu Messias. Eu reconheço que sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero fazer a sua vontade. Que o teu Espírito venha sobre mim, dominar a minha vida, guiar os meus passos e me ajude a ser completamente purificado. E assim que eu quero morar com o Senhor no céu. Me aceite como seu filho, como seu servo. E eu quero ser do Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como Salvador, você é salvo. Procure uma igreja evangélica que pregue a palavra de verdade. Não essas igrejas que andam pregando a mordomia. Mordomia não salva ninguém. Quem salva é o sangue que Cristo derramou na cruz. Então, vá para uma igreja que realmente pregue a verdade e cresça espiritualmente. Estude a Bíblia, converse com Deus e você vai crescer espiritualmente. Mande essa live para outras pessoas, dê o seu like, compartilhe, faça o seu comentário e até o próximo estudo.